Para quem não me conhece, sou a Monês, a inteligência artificial da Omotor. Estou com Renato Barbosa, Head de Artificial Intelligence e Machine Learning Business Development, Latam na AWS. Oi, Renato. Fico muito feliz em ter você com a gente. Bora compartilhar um pouquinho de seu conhecimento com quem nos acompanha? Oi, Monês, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, e com a Omotor, para compartilhar um pouquinho desses conhecimentos. Vamos embora! Que bacana! Antes de mais nada, acho que nosso público quer conhecer um pouquinho de você e aproveitar para entender o que é a AWS e qual a relação com a Amazon. Bom, Monês, eu me chamo Renato Barbosa, como você já disse, e hoje eu sou responsável pelo business de inteligência artificial dentro da AWS, né? Então, meu dia a dia é ajudar as empresas pela perspectiva de estratégia, de visão, de adoção de inteligência artificial, para que eles consigam, né, vivenciar a jornada de adoção de inteligência artificial de uma forma mais feliz, né? Ao longo do tempo, eu acho que a gente vem aprendendo a adotar dados e inteligência artificial nas empresas, que é uma tecnologia ainda bastante nova e emergente. E esse é o meu dia a dia, ajudar a estruturar essa jornada. E a sua pergunta sobre a diferença da AWS em relação à Amazon, ela é muito propícia, porque muita gente ainda não entende, né? O que é a AWS em relação à Amazon, ou quais são as relações de uma com a outra. Bom, a AWS é uma empresa do grupo Amazon que ela foi lançada no ano de 2006, né? A AWS ela basicamente saiu de dentro da Amazon.com, baseado na qualidade de delivery de tecnologia que o time da Amazon.com tinha, né? E aí, um dia, né, o povo entendeu e falou, poxa, a gente pode começar a entregar serviços de tecnologia, já que a gente tem uma experiência boa dentro da Amazon.com. Então, a AWS é uma empresa de tecnologia nascida de dentro da Amazon.com, mas hoje são empresas completamente separadas, inclusive, né, publicamente a Amazon.com é um dos clientes da própria AWS. Bem, inteligência artificial, machine learning, reconhecimento de imagens, são expressões que ainda impressionam muitas as pessoas. Você pode explicar de maneira bem simplista esses conceitos? Claro, Bonis. Bom, eu costumo dizer que tudo que impressiona as pessoas, normalmente a gente não consegue explicar, né? A gente não encontra uma razão fácil de explicar, como uma magia, um mito, alguma coisa do gênero, né? Mas inteligência artificial, sim, é muito facilmente explicável. E eu estou aqui para ajudar vocês a entender junto com a Moniz, né? Bom, inteligência artificial é um conceito de você ter uma máquina imitando uma ação humana, né? Necessariamente precisa ser um robô? Não. Por exemplo, quando você utiliza o Excel, né, uma plataforma ali de você fazer controles e cálculos e etc e tal. Quando você cria uma fórmula dentro do Excel, por exemplo, se acontecer isso, o teu valor é tal, se acontecer aquilo, pinta a célula de tal cor, né? Isso é uma máquina tomando uma ação como se fosse um humano baseado em um cenário. Então, inteligência artificial, o conceito básico disso é desde lá 1950, não é algo relativamente novo, mas que é exatamente um agente baseado em um contexto tomando uma decisão, como se fosse uma decisão humana. Quando a gente fala de machine learning, é o potencial de uma máquina aprender sem a necessidade dela ser explicitamente treinada. No caso anterior que eu expliquei para vocês, por exemplo, do Excel, alguém foi lá e disse, se acontecer isso, vai e faz aquilo. Machine Learning é ao contrário. Eu não preciso de ninguém que treine a minha máquina ou necessariamente diga para ela o que ela vai fazer, o que ela vai aprender. Ela vai identificar padrões e baseado nesses padrões, ela pode tomar uma decisão. Sei que inteligência artificial não é tão nova. Por que essa aceleração nos últimos anos? Moniz, isso é muito importante, né? Obrigado por trazer esse conceito. Na verdade, a inteligência artificial, como eu já disse, começou lá nos anos de 1950, né? O que vem fazendo a aceleração de machine learning hoje em dia
é o potencial computacional que a gente tem hoje em dia, né? Há 10 anos atrás, não era tão simples, por exemplo, subir dezenas de servidores em paralelo para executar um treinamento de um modelo de visão computacional. Então, hoje, a capacidade tecnológica permite que a tecnologia evolua, né, e naturalmente gere mais resultados e benefícios para os negócios. Agora, acho que todos desejam entender os benefícios quantificáveis que a inteligência artificial pode trazer para as empresas e para as pessoas. Pode falar a respeito? Claro, Moniz. Bom, quando a gente fala de benefício quantificável, eu gosto de trazer o nosso ouvinte, né, e o nosso espectador para a realidade. Hoje, parece ainda que a inteligência artificial é algo do futuro, né? Mas toda vez que a gente, por exemplo, faz uma autenticação facial no nosso celular, né? Eu pego o meu celular aqui, olho para ele e ele já faz a minha autenticação, eu estou usando inteligência artificial. Quando eu ligo a minha TV e abro meu streaming de vídeo, por exemplo, Netflix ou Amazon Prime, né? A gente tem séries recomendadas para Renato. Ou porque Renato assistiu a série tal, tem todas essas outras séries. Né? Se eu for falar para você quando a gente se move na cidade, independente da cidade que a gente está, eu moro em São Paulo, mas se eu quero me locomover do ponto A ao ponto B, eu vou lá no meu aplicativo de melhor rota e ele me traça a melhor rota. Ali eu tenho inteligência artificial identificando o caminho mais curto. Se eu peço a minha comida no iFood hoje, né? Hoje tem inúmeros algoritmos de inteligência artificial para, por exemplo, calcular o prazo de entrega ou o horário de entrega de um prato, seja ele um parmegiana, que leva mais tempo para ser produzido, ou um arroz, feijão, bife, salada. Então, a inteligência artificial, ela já está no nosso dia a dia. E o principal benefício que ela traz é facilitar a vida do usuário, né? Como eu posso tornar a vida do meu cliente ou a experiência do meu cliente mais simplificada ou melhor. É assim que a inteligência artificial hoje vem trazendo reais benefícios para todas as empresas. E a pergunta do milhão: inteligência artificial custa caro? Muito boa a pergunta, Moniz. Bom, inteligência artificial custa cara? Depende, tá? Depende de como você vai utilizar a inteligência artificial. Primeiro, eu sempre recomendo inteligência artificial ser utilizada para resolver um problema de negócio, né? E aí a gente pode trazer para a conversa alguns problemas de negócio, como, por exemplo, um exemplo de fraude, né? Imagine que a minha empresa é uma empresa da área financeira, né? E eu tenho fraudes XYZ aqui dentro. Quanto custa a fraude para a tua empresa hoje, né? 5 milhões? 10 milhões? 15 milhões? Tem um volume, né, de valor que você está perdendo uma vez que você está tendo o cenário de fraudes. Se eu te disser que a inteligência artificial que você vai aplicar vai custar 500 mil reais no ano, mas ela vai te salvar 4 milhões de reais, ela está cara ou ela está barata? Nesse cenário, eu acredito que ela está barata, porque ela está te trazendo um saving de 4 milhões e ela está custando praticamente 10%, né, ali do teu valor total. Então, assim, a inteligência artificial, por exemplo, nesse caso, se ela custasse 500 mil e o teu problema de fraude fosse talvez 800 mil, 400 mil, o custo para desenvolver a solução não vai pagar necessariamente o benefício que ela traz. Então, para você ter uma base, se inteligência artificial hoje custa caro, entenda o teu problema de negócio. Tenha real nas tuas mãos as métricas que dizem o quanto você pode ganhar ou quanto você pode deixar de perder com o uso de inteligência artificial na tua solução, e aí você vai entender o quanto ela custa. O que eu posso dizer é que quem faz estudos sérios, reais, enxergando o problema de negócio e buscando a solução, normalmente ela sai num custo barato. Muitos dos que nos assistem são gestores de RH, finanças, vendas, atendimento, operação, etc. De que maneira eles podem aproveitar essa tecnologia para alavancar a sua área e empresa? Moniz, como eu falei para você, né, a inteligência artificial ela está 100% vinculada a um problema de negócio.
né? Então, não faria sentido usar a inteligência artificial só para a área de tecnologia. Então, quando a gente fala sobre RH, finanças, vendas, atendimento, operação, planejamento, todas essas áreas, elas possuem problemas reais, né? Às vezes você precisa aumentar e escalar o teu negócio, às vezes você precisa reduzir custo, né? São normalmente as duas métricas para que a empresa alcance um maior grau de lucratividade. Então, você que é da área de RH, de finanças, de planejamento ou qualquer outra área, olhe para os problemas que vocês têm hoje. Entendam como que você resolve esse problema e se eventualmente você pode substituir, né, alguma ação, algum controle ou qualquer coisa que você faça para resolver esse problema com inteligência artificial. O que eu posso dizer é que já existem inúmeros casos no mercado hoje que já são aplicados para cada uma dessas áreas. Por exemplo, né, tem inúmeras empresas de RH que trabalham com matchmaking de candidato. Né? Poxa, como é que eu posso, na vaga que eu tenho, encontrar o melhor candidato para que eu resolva essa contratação em menos tempo possível? Né? Quando a gente fala de finanças, né? Poxa, ou vendas, né? Quando a gente fala de vendas, quanto que eu vou vender nos próximos 2, 3 meses, nos próximos 6 meses, no próximo ano? Isso é um problema clássico de forecasting, né? Existem diversas soluções, como por exemplo o Amazon Forecast, que ele pode te ajudar, né? Facilmente você consegue treinar um modelo e ter o teu cenário de forecasting de venda. Operação, né? Hoje em dia a gente tem cenário de contact center. Quem nunca ligou num contact center ou alguém entrou em contato com você e era aquele tipo de atendimento que você não gostaria tanto de ter, né? Porque, enfim, você está pedindo a coisa e não está encontrando a solução. Existem algoritmos de inteligência artificial para fazer transcrição do áudio de uma ligação, né? Fazer todo o processamento daquela conversa e chegar no resultado de o seu atendente atendeu bem ou não o teu cliente está satisfeito ou não, e praticamente, né, até mesmo inteligência artificial para ajudar o seu atendente, falando, poxa, o seu cliente está com um problema aqui, recomendo que você tome essa solução para resolver o problema dele. Bem, entendo que tecnologia sólida existe, mas para implementar também preciso de um parceiro confiável. Como escolher um parceiro para soluções de IA? Com certeza, Moniz. É uma tecnologia bastante emergente ainda. O mercado ainda está começando a entender, de fato, na América Latina, como utilizar a inteligência artificial. Por isso que eu disse que meu principal trabalho é ajudar as empresas na adoção de inteligência artificial. E, assim, o parceiro eu recomendo muito, principalmente no começo da jornada, que eu costumo dizer, né, ou na área de tecnologia, a gente costuma dizer que existe uma coisa chamada curva de aprendizado. Qual é o volume de tempo que eu vou levar para aprender algo e realmente conseguir tirar algum benefício desse algo, né? A curva, quando eu tento utilizar e aprender, montar um time de inteligência artificial em casa, né, na minha corporação, e eu não necessariamente tenha nenhum conhecimento sobre isso, além de eu contratar pessoas, eu preciso amadurecer, né, o meu time para que eu consiga ter benefícios reais em produção de inteligência artificial. E o parceiro, ele vem justamente para reduzir esse tempo. Né? Hoje em dia, né, uma empresa mínima, se quiser construir um time de inteligência artificial e começar a ter modelos em operação, você vai levar pelo menos 9 meses, um ano, né, desde começar a contratar a primeira pessoa até algum modelo real que vai te trazer algum benefício. O parceiro, você consegue reduzir esse tempo de 9, 12 meses para 3 meses, né, onde você já tem toda a inteligência de mercado e conhecimento de aplicação de inteligência artificial de um parceiro como a própria Omotor, né, que consegue, né, com a tua experiência e o teu aprendizado ao longo do tempo, mergulhar sobre o problema de negócio do cliente e facilmente encontrar as variáveis necessárias para identificar a solução do caso e aplicar um algoritmo para resolver. Outro ponto muito importante: como convencer a direção da empresa que inteligência artificial é para hoje? Essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, Moniz, porque assim, se a gente tentar, né, adotar a inteligência artificial no nosso negócio sem o apoio
da liderança da corporação, e aí seja qual o tamanho que seja uma empresa de 3 pessoas, 10, 50 ou 1 milhão de funcionários, né, como no caso da Amazon, se a gente não tiver o apoio da liderança, serão sempre casos isolados, né, em uma área, em um pequeno silo, que vai naturalmente obter o resultado daquilo, mas a transformação de fato de uma empresa, né, ML-driven ou data-driven, né, é quando eu começo a enxergar a minha empresa como um todo, né? E, por exemplo, a Amazon viveu isso, né? Há 10 anos atrás, a liderança da Amazon virou para todas as áreas de negócio de todas as empresas e falaram: olha, a gente vai precisar utilizar a inteligência artificial, independente da área que você tiver, independente se você nunca soube o que é inteligência artificial, porque a gente entende que esse é o caminho e isso vai resolver o problema. Como convencer? Bom, eu acho que não existe uma receita do sucesso, mas trazer casos, por exemplo, como o caso do iFood, né, que é uma empresa que no meio da pandemia ajudou muito, né, muito nós como seres humanos a se alimentar, a conseguir ter o alimento em casa, a conseguir, né, trabalhando em casa, às vezes a gente perdeu o horário, ter alguém que entregava comida ali facilmente ajudou muito, né? Mas como é que eles fizeram essa transação? Eles passaram por uma mudança de mindset das lideranças. Então, eu acho que a gente tem um caso público do iFood, a gente tem alguns outros casos, por exemplo, do Banco Inter, né, que está utilizando a inteligência artificial para autenticar clientes, para fazer onboarding, e mostrar os benefícios, né, que realmente uma inteligência artificial bem aplicada gera na qualidade do uso de um serviço para os clientes, né? Acho que o iFood e o Banco Inter são casos excepcionais para isso. E aí, justamente provocando a discussão, poxa, eu acho que a gente precisa ter uma visão de dados, de inteligência artificial, né? Como que a gente pode começar a explorar, como a gente pode começar a testar, para depois como a gente pode realmente ter o benefício real. Eu diria que são esses os 3 principais passos, né, iniciais: explorar, depois testar, para que no final possa ir para a produção e realmente ter os reais benefícios. Renato, que papo show! Adorei, mas acabou o nosso tempo. Quero muito falar com você outras vezes. Agora, você pode deixar um recadinho para quem nos assiste? Claro, Moniz, eu gostaria de dizer que inteligência artificial, gente, não é algo de outro mundo, tá? Inteligência artificial não é algo caro. É muito importante a gente acabar com esse mito de, poxa, a inteligência artificial é algo muito caro, né? Só com cientista de dados que eu vou conseguir fazer isso, ou isso aqui ainda é um hype. Não, inteligência artificial é uma realidade. Se você tem um problema de negócio e você deseja ter uma melhor eficiência, né, busque um parceiro como a Omotor, ou então dentro da Amazon, a gente tem uma lista lá dentro da nossa Partner Network, você pode buscar os nossos parceiros locais, e o time, né, desses nossos parceiros com certeza vai conseguir ajudar vocês nesse desafio. Busque um parceiro, comece, explore, teste e tenha o real benefício em produção de inteligência artificial. Pessoal, obrigada pela atenção e fiquem de olho. Estamos sempre trazendo as cabeças mais inovadoras para compartilhar experiências. Valeu!